Olá, bem-vindos a mais uma aula do programa Universidade na Madrugada da TV Alesp. Meu nome é Júlio César Hidalgo e o tema dessa aula de hoje será Direito, Mitos e Verdades. Então, vem comigo para essa aula. Sogra não é parente. Sogra não é parente? E aí, o que você me diria? Sogra é ou não é parente? E cunhado? Cunhado é parente? E irmão? Irmão é parente? Ah, Hidalgo, tu vai dizer, lógico que irmão é parente. De que grau? Seu irmão é seu parente de que grau? Tio é parente? Tio é parente de que grau? E primo é parente de que grau? Vamos ver uma das coisas que eu acho mais interessante e mais cheia de mitos do direito. Ou seja, grau de parentesco. Vamos ver isso? Para isso, preparei aqui um slide para a gente perceber se sogra, descobrir se sogra é ou não parente. Olha, vamos imaginar então que este pequeno bonequinho é você. Tá vendo ele aí na telinha? Este pequeno bonequinho aí é você. Vamos pensar nos seus pais. Tá? Vamos pensar nos seus pais, que são seus parentes consanguíneos. Quem são os parentes consanguíneos? Quem são os parentes consanguíneos? São aqueles com quem você tem uma relação de sangue. Esses são seus parentes consanguíneos. Então, primeiro vamos aprender essa categoria de parentes, os chamados consanguíneos. E vamos começar, obviamente, pelos pais. Vejam o seguinte, cada flecha representa um grau de parentesco. É como se nós fôssemos montar a árvore da sua família, ok? A árvore da sua família. Os seus ascendentes, pais e avós, eles estão no topo da árvore, eles nasceram primeiro, são os galhos mais velhos. Os seus descendentes, filhos e netos, estão abaixo de você, são os galhos mais jovens, mais tenros. Se você está lá na árvore da sua família e você quer chegar até seus pais, quantos galhos, quantos degraus, se você pensar talvez numa escada, fazer uma analogia com uma escada, quantos degraus você vai ter que subir? Aí, uma flecha, um degrau. Então, os pais são parentes de que grau? Bom, os pais são parentes de primeiro grau. Muito bem, essa estava fácil, essa estava muito fácil. Agora, se você está ali e você está lá na árvore da sua família e você quer chegar nos seus avós, quantos degraus você deve subir? Veja, o que te liga aos seus avós são seus pais, tá certo? Então você tem que fazer qual caminho? Você tem que ir até os seus pais e depois ir até os seus avós. Então é uma flecha, veja, uma flecha para os seus pais e outra para os seus avós. Então os avós são parentes de que grau? Gente, conta comigo, conta comigo. Uma flecha, um grau. Duas flechas, 2 graus. Então, os seus avós são seus parentes de segundo grau. Veja bem, eu não aconselho você, se você tem o privilégio de ter um avô ou de ter uma avó, eu não aconselho você a falar isso, que avô ou avó é parente de segundo grau. Vai magoar o vozinho, vai magoar a vozinha, por quê? Sem necessidade. Mas esta é a realidade. Voltando aqui para o nosso quadro, olha só, vamos ver aqui ainda. Os seus filhos. Bom, vejam, se o meu pai é meu pai em primeiro grau, então eu vou ser filho dele em primeiro grau. É a mesma relação, né? Para os meus filhos, eu sou o pai, e sou o pai em primeiro grau. Logo, se eu desci um degrauzinho, se eu desci um galinho para chegar nos meus filhos são parentes de primeiro grau. É razoável que seja assim. É a mesma coisa que vai acontecer com os netos, né? Se os meus avós são meus avós em segundo grau, eu sou neto deles em segundo grau. Então, neste caso, eu tenho que descer 2 degraus para chegar até os meus netos, isso quer dizer então que netos são parentes de segundo grau. Até aí tá fácil, até aí tá muito fácil. Vamos complicar um pouco. Os irmãos. E aí? Irmão é parente de que grau? Sabe me dizer? Tem gente que diz que irmão é parente de primeiro grau. Eu sempre ouço isso, mas é verdade. Porque veja, você está ligado diretamente ao seu irmão ou à sua irmã? Não.
Se você estivesse na árvore da sua família, qual o caminho que você deveria seguir? Você deveria ir até os seus pais, até o galho dos seus pais e depois para os seus irmãos. Olha aí, então, prepare-se, porque irmãos são parentes, na verdade, de segundo grau. Gente, não existe irmão de primeiro grau, isso está errado. Não existe irmão de primeiro grau. Pelo Código Civil Brasileiro, os irmãos são parentes de segundo grau. É verdade? É. E já que é assim, acho que você está preparado para saber que seus sobrinhos, os filhos do seu irmão, olha quantas flechas saindo de você. Uma para os pais, outra para os irmãos e outra para os sobrinhos. Logo, os sobrinhos são parentes de terceiro grau. Uau! E os filhos dos sobrinhos? Bom, agora ficou fácil. São seus parentes de quarto grau. Ah, olha só, uma surpresa. Tá vendo o tio ali em cima? Olha os tios. Tios são parentes de que grau? Bom, para chegar no seu tio, qual é o caminho que você tem que fazer? Você tem que ir até os seus pais, dos seus pais até os seus avós e dos seus avós para os seus tios, porque o que liga seus pais aos seus tios não tem uma ligação direta, são seus avós. Logo, primeiro grau, segundo grau, tios são parentes de terceiro grau. E aí vem a pergunta, e os primos? Primos são parentes de que grau? Agora eu já destruí tudo que você imaginava sobre grau de parentesco. Por quê? Porque é muito comum as pessoas chamarem aqueles primos mais próximos de primo de primeiro grau, primo carnal, primo de sangue, primo legítimo. Mas agora você está percebendo o seguinte, que este seu primo, que é filho do seu tio ou é filho da sua tia, na verdade, esse seu primo é seu parente de quarto grau. E o que é pior, aquele filho do seu primo, o filho do seu primo, que você diz que é seu primo de segundo grau, é verdade? Não, gente, o filho do seu primo, se seu primo é de quarto grau, o filho do seu primo seria seu primo em quinto grau. Vamos continuar, que tem mais surpresa aí? Olha só, vamos passar agora para o cônjuge. Aquela pessoa com quem você se casa. Olha o coração batendo aí, seu pelo seu cônjuge. Cônjuge é parente? E aí, o que você me diz? O marido é parente da mulher? A mulher tem parentesco com o marido? Não. Cônjuge, aquele com quem você se casa, não é parente. Gente, não quer dizer que seja mais ou menos que parente, não é isso, é uma categoria diferente. As pessoas podem ser divididas em parentes, não parentes e cônjuge. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que pelo Código Civil Brasileiro, os parentes do seu cônjuge também são seus parentes? Como assim? É verdade. A pessoa com quem você se casa não é parente sua. Mas o kit família, vamos dizer assim, que ela traz, os parentes dela também são seus parentes. São chamados parentes por afinidade. Vamos ver esse grau de parentesco aí por afinidade. Tá vendo aqui, ó, de verdinho? Então, laranja serão os parentes consanguíneos. Os parentes por afinidade serão colocados aqui com flechinhas verdes. Então, vamos lá. Os parentes por afinidade. Sogro, sogra e sogra são parentes por afinidade? São. E qual é o grau de parentesco entre os seus sogros e o seu cônjuge? Seu sogro, sua sogra, não são pais do seu cônjuge? E pais não são parentes em primeiro grau? Pais são parentes em primeiro grau. Então, qual é o grau de parentesco do seu sogro ou da sua sogra com o seu cônjuge? Vamos lá. Primeiro grau. Então, olha só, o seu cônjuge tem pai e mãe. E eles são seus parentes em primeiro grau. Como assim, Hidalgo? Sogra é parente? É parente por afinidade em primeiro grau. Sogra e sogro são seus parentes pela legislação brasileira. Quem diria, não? E aí é só continuarmos nessa situação. Veja bem, os avós do seu cônjuge são avós em segundo grau do seu cônjuge, então são seus avós por afinidade em segundo grau. A mesma coisa, o enteado. Às vezes, quando você se casa, o seu cônjuge já tem um filho ou já tem uma filha, é o enteado. Seus enteados são seus parentes em primeiro grau, porque são parentes do seu cônjuge, são filhos do seu cônjuge em primeiro grau. Sério? Sério? E se o enteado já tem um filho,
você, quando se casa, você agora ganhou um neto em segundo grau. Essa é a ideia. Então, os netos do seu enteado também são seus netos. Ah, e tem ainda os seus cunhados, lógico, os irmãos do seu cônjuge. Também são seus irmãos? Não são seus irmãos, mas são irmãos do seu cônjuge. E como irmãos do seu cônjuge, eles são seus parentes em que grau? Segundo grau. Então tá lá, cunhados, parentes em segundo grau. Agora, prepare-se para uma surpresa. Se é que você já não teve várias nesse item, grau de parentesco. Que surpresa é essa? Vou te dizer o seguinte. Quando a pessoa, quando o casamento é dissolvido, quando o casamento deixou de existir, o casamento é dissolvido. Como é que fica esse grau de parentesco? Afinal de contas, a pessoa agora é meu ex-marido, ex-mulher, E aí, como é que fica esse grau de parentesco? Olha, temos uma surpresa no nosso Código Civil brasileiro. Vamos aqui para a nossa tela e eu vou te explicar o seguinte aqui na nossa tela. Olha só, os parentescos por afinidade, em a reta aqui, os parentescos por afinidade, os ascendentes do seu cônjuge e os descendentes do seu cônjuge, os ascendentes são sogros, os pais do seu cônjuge, os avós, os descendentes são enteados e netos. Olha com atenção para essa tela agora, porque eu vou te dizer o seguinte, que esse grau de parentesco é eterno. O Código Civil Brasileiro, artigo 1595, aliás, onde você vai encontrar também essa relação de grau de parentesco. Então, eu vou te dizer o seguinte, uma vez sua sogra, sempre sua sogra. Hidalgo, se eu me casar de novo, continuará a ser sua sogra, continuará a ser seu sogro. O que é bacana. A gente fala sempre de sogra, mas de uma maneira mais divertida, mas a sogra é como se fosse a nossa segunda mãe, e ela não vai deixar de ser a sua segunda mãe. O que pode é que você casar de novo, você vai ter uma terceira mãe, uma quarta mãe, e assim por diante. Agora, o seu cunhado ou a sua cunhada é seu ex-cunhado ou a sua ex-cunhada, porque você observa o seguinte, que o que é eterno são os ascendentes e descendentes do seu cônjuge. Esses são seus parentes eternos. Olha só, espero que você tenha gostado da nossa aula sobre mitos e verdades. E só para arrematar o assunto mitos e verdades, que nós estamos falando aqui, sogra não é parente, isso é o quê? É um mito. Eu vou colocar aqui na tela para você os meus contatos. Você tem aí o meu e-mail, advjuliohidalgo@yahoo.com.br, caso você tenha dúvida ou até mesmo uma sugestão para algum assunto que eu possa tratar. juliohidalgo.com.br é o meu site, você tem lá uma série de informações sobre o direito. Meu canal do YouTube, onde você tem vários vídeos gratuitos, vários programas como Pílulas do Direito, Minuto do Direito e assim por diante. Gostaria, encerrando essa aula, de agradecer a sua audiência, agradecer a sua atenção, agradecer também toda a equipe da TV Alesp, sempre muito atenciosa, sempre muito eficiente, sem a qual este programa não poderia ser realizado. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.